E segunda-feira é dia de receber ele, nosso querido amigo, Dr. Guilherme Colin. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao vivo. Cláudio, boa tarde. Cris, boa tarde. Muito obrigado por me receberem aqui mais uma vez. A honra é toda nossa. Bom, hoje a gente vai falar sobre a revisão de aposentadoria para quem teve atividades concomitantes. É o assunto de hoje, de interesse de todas as pessoas que trabalharam em atividades concomitantes em algum momento de sua vida. Isso acontece muito, né? São as pessoas que trabalharam em 2 empregos ou que trabalharam como empregado e como autônomo também. Essa situação é muito frequente entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, professores. Tem muitos jornalistas, assim como eu, que trabalhei, sim, em momentos da minha vida em mais de um emprego, em mais de uma emissora, mas fazem assessoria de imprensa também no tempo livre, isso aconteceu também. Existem casos de engenheiros e arquitetos que trabalham de empregado para consultoras, mas fazem serviços autônomos e por aí vai, né? E o STF proferiu uma decisão que favorece esse grande número de pessoas. Trata-se do tema 1070, que foi julgado semana passada. Eu insisto sempre, né, que você assista até o final. A entrevista de hoje será bem mais rápida do que as outras. E quem estiver assistindo pela TV, corra lá e se inscreva no canal Saiba Direito no YouTube. E quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, não pule as propagandas, curta, comente e compartilhe sem moderação. Lembrando sempre para você assistir até o final. São vídeos curtos, muito bem estruturados ali do canal Saiba Direito do Dr. Guilherme Colin. Dr. Guilherme, começo lhe perguntando o seguinte: qual era a pegadinha legal para prejudicar os segurados e que agora foi corrigida, doutor Guilherme? Bom, muito bem. Até 2019, a Lei 8.213, que é a lei que regula os benefícios da Previdência, previa uma regra muito esdrúxula que já estava superada pela jurisprudência. Ela previa, parece piada, ela previa o seguinte: que seria feito o cálculo da atividade principal. A atividade principal, aos olhos do INSS, é aquela mais antiga. E quando houvesse atividades concomitantes, que é o caso do professor, do médico, do enfermeiro, técnico de enfermagem, que são situações muito comuns, o dentista também, qualquer pessoa que tivesse 2 empregos, né, dois empregos, seria pego nos períodos de concomitância feito uma segunda coluna. Então, teria aqui a primeira coluna com a atividade principal, seguindo a regra geral, ok. Na segunda coluna, era feito primeiro uma regra de 3, calculando a proporcionalidade. Muito bem. No caso de mulher, o PBC, em geral, é 30 anos. PBC, período base de cálculo, 30 anos. Aí é uma mulher, digamos, uma segurada, trabalhou 15 anos em 2 empregos. Se calculava a média das contribuições e se fazia uma regra de 3. 15 anos é metade de 30. Portanto, aquela média já era dividida pela metade. Não bastasse isso, era calculado o fator previdenciário. E aquele número era, aí, depois disso tudo, somado com a média da atividade principal. Isso é um absurdo, mas estava previsto na lei até 2019. E a jurisprudência corrigia isso. As pessoas entravam com ação judicial e ganhavam já há alguns anos. Já há vários anos era assim. Artigo 32 da lei 8.213. Em 2019, esse artigo foi modificado e foi corrigido. Se passou a utilizar a soma simples. Então, o cara é professor de uma escola e tem num outro turno um outro emprego em outra escola, e aí basta somar naquele mês, no mês tal, no período tal a tal, ele ganhou X da escola tal e Y da outra, soma-se as duas e computa-se aquilo para a média. É assim desde 2019. Porém, o INSS, apesar da alteração legal, apesar da jurisprudência pacífica anterior à alteração legal, o INSS pura e simplesmente passou a aplicar esta nova regra apenas para as aposentadorias solicitadas, encaminhadas após a alteração legal, e não aplicou para o período anterior. E esta é a discussão do tema 1070, que é a pauta de hoje. Doutor, se a lei mudou, né, por que é que os segurados precisam entrar na justiça? Cris,
Eu vou tentar manter aqui, eu sou um pouco irônico, às vezes me contenho, né, a minha ironia, mas é pelo mesmo motivo que a lei permite que eu tenha um automóvel e deixe um objeto de valor no banco de trás e proíbe que outra pessoa vá lá e pegue, e mesmo assim isso acontece, porque a lei não é cumprida. Quando isso acontece por conta de uma pessoa em conflito com a lei, quando um cidadão está em conflito com a lei, quebra o vidro do meu carro e se apropria de algum objeto que eu deixei no banco de trás, existe um enquadramento lá no Código Penal. Ele corre o risco, ele pode tentar pegar aquilo que é meu, mas ele corre o risco de ser punido pela lei penal. O problema é que o Estado, o poder público, também viola a lei e ele não se submete a esse risco. E aí, é graças a isso, a esta cultura de conduta ilegal crônica, que o INSS viola os direitos dos segurados de maneira corriqueira. E é claro que nem sempre, muitas vezes ele funciona bem, mas com muita frequência ele simplesmente atropela o teu direito, Cris. Não tem explicação. A lei diz que a soma deve ser simples. Antes de 2019 era uma lei, a lei estava errada. Depois de 2019 a lei foi corrigida e o INSS seguiu com a mesma postura, com uma interpretação distorcida da realidade, e aí o judiciário é compelido a enfrentar o tema mais e mais vezes. Bom, não, e doutor Guilherme, quando se fala do STJ ou STF, né, que julgou o tema, como é o caso do tema 1070, podemos entender que o que tiver sido decidido terá efeito vinculante? Sempre que nós falarmos, Cláudio, sempre que nós falarmos, foi decidido tal coisa no tema tal, tema 1031 do STJ, decidiu que os vigilantes, mesmo sem uso de arma de fogo, terão o enquadramento como atividade especial. Tema tal outro do STF, decidiu tal coisa. Sempre que se fala tema e um número depois, aquele assunto tem efeito vinculante. Isso serve para dar segurança jurídica à população. Mesmo existindo a mesma lei, muitas vezes existem interpretações diferentes por juízes diferentes. E isso é um clamor antigo da sociedade. Eu gostaria de ter uma previsibilidade das decisões judiciais. Não basta a lei ser a mesma, porque a interpretação pode mudar, e aí então acontece de o meu vizinho entrou, pediu tal coisa e ganhou, eu estou numa situação idêntica, peço a mesma coisa e não levo. Quando acontece isso de maneira reiterada, as cortes superiores avocam para si o julgamento daquele tema, daquele assunto, suspendem todos os processos em que aquele assunto esteja sendo debatido, decidem, de um lado ou de outro, da maneira X ou da maneira Y, decidem de maneira certa ou errada, mas decidem, e aí esta decisão passa a ter efeito vinculante. E os juízes de primeiro e segundo grau, concordando ou não com o que o STJ ou o STF decidiu, devem seguir aquela orientação. Se você for advogado, dê uma olhada no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 e 6. Ali diz, artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 e 6 do Código de Processo Civil. Não se considera fundamentada a decisão que... Aí tem algumas hipóteses. Uma delas, não que o juiz deixar de seguir orientação fixada em decisão vinculante. Muito bem. E, doutor Guilherme, não sei se a gente tem uma imagem agora aqui, né, de uma carta de concessão. Não sei se a produção conseguiu ter essa imagem. A produção não conseguiu. Eu falei agora com a Priscila, nossa querida produtora, e ela pediu para ver se eu consigo mostrar aqui. Eu trouxe uma carta de concessão para mostrar aqui. Não sei se tem como dar um zoom. O Lund é o nosso mago dos magos aqui, vamos ver se o Lund consegue dar um zoom ali, porque é de um caso concreto, né, para demonstrar o que a gente está falando justamente agora. Está conseguindo? Consegue dar um zoom aqui? Aqui, ó, tá ali. Ó. Eu não sei se vai estar nítido na tela, tá? Ali. Aqui nós temos uma carta de concessão, um pedaço dela, aqui fala atividade secundária. E aqui tem, ó, o fator previdenciário, nesse caso era uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, nível superior, que teve mais de uma atividade secundária. Aqui foi calculado o fator previdenciário da atividade e ela teve, num segundo momento, também uma atividade
uma atividade concomitante, que foi calculado a média, e o segundo fator previdenciário aqui também, que é o 0,7. E aqui, isso aqui, que está na carta de concessão, fez com que ela sofresse uma severa redução de renda. Uma severa redução de renda, nós ganhamos uma ação judicial de concessão para, neste caso concreto, para reconhecer os tempos de atividade especial que o INSS deveria ter reconhecido voluntariamente, e depois que o processo acabou, a lei já modificada desde 2019, ele vem com esta pegadinha aqui e nós teremos entrado com uma nova ação judicial para corrigir esta distorção aqui. Pois é, porque ali aparece uma atividade secundária pelo período de 5 anos. Isso, aqui não, ela teve dois. Ela teve 2 períodos. E aqui, e um fator previdenciário? 2 fatores, porque ela teve mais de um período, uma concomitância maior. Tá. Mas, de qualquer maneira, ela teve o fator previdenciário calculado em separado para cada período. Sim. E depois teve essa regra proporcional. Sim. De tanto tempo não equivale a todo o período base de cálculo, portanto, é feita uma regra de 3 para reduzir ainda mais o valor do benefício dela. Quem já está aposentado pode e deve entrar com ação revisional. E quem não está aposentado tem que ficar muito atento com a carta de concessão, porque a lei mudou, mas o INSS não recebeu o memorando. E doutor, assim, a gente sabe que é muito comum, por exemplo, o médico, ele ser empregado em 2 hospitais, além disso, às vezes até mais, né? Uma pandemia e coisa. E ainda tem o consultório, né? Isso. Isso é bastante comum. Tem ainda também o caso de professores que dão aula em mais de uma escola, né? E essa carta de concessão é recente. Isso significa que esse pessoal todo pode estar sendo prejudicado ainda hoje? Sim. Não apenas o professor, a gente usa o médico, o enfermeiro, o professor, porque são os exemplos mais comuns. É muito raro um médico, um enfermeiro, um professor. Eu não sei se é muito raro, mas é mais ou menos raro algum desses 3 profissionais que tenha passado a vida inteira sem ter nenhum período de atividade concomitante. Esse pessoal normalmente é prejudicado pelo INSS. Normalmente, esse pessoal precisa do Poder Judiciário para corrigir as injustiças que sofre, quando do INSS, de maneira, estou sendo irônico, né, de maneira muito engraçadinha, pega e aplica um critério, uma distorção de interpretação como essa que nós vemos aqui. E também tem o prazo, qual é o prazo para revisional? O prazo para ação revisional, orientação pacífica do STJ, 10 anos. E os 10 anos não começam a contar da data da entrada do requerimento. Os 10 anos começam a contar do recebimento do benefício. Então, você que está assistindo o programa hoje nós estamos em maio de 2022. Lá em maio de 2012 para trás, ocorreu os efeitos da decadência. Porém, o que interessa para esta finalidade é a data em que foi efetuado o primeiro pagamento do benefício, não a data em que foi formulado o pedido. E, doutora, a gente falou do médico aqui como exemplo, né? Eu sei que o tema da entrevista não é este, mas é muito comum o médico ter mais de um emprego e a soma do salário dele ultrapassar o teto da Previdência, né? Ele tem como pegar de volta o que ele tiver pago a mais? E isso acontece comigo, que não sou médico. Isso acontece comigo. O teto da Previdência, arredondando, R$ 7.500. Não é R$ 7.500, mas arredondando, a gente trabalha com isso. Aí a pessoa tem um emprego em que ela ganha R$ 5.000 e tem um segundo emprego em que ela também ganha R$ 5.000 e ambos os empregadores desejam efetuar um desconto. Normalmente, os empregadores querem descontar porque isso facilita a vida deles. A rotina é essa. O empregado tem a opção de pegar para um dos empregadores, selecionar um empregador A e B, procurar o empregador B e explicar: olha, o empregador B,
eu já tenho pago aqui sobre 5 mil lá pelo empregador A. Então, me desconta só sobre a diferença. A maioria dos empregadores tem má vontade para fazer isso, mas é um direito que o empregado tem. Quando o empregado sofre o desconto, ele consegue pedir de volta o que ele sofreu de desconto a mais e não precisa entrar em juízo para isso. Pelo menos para isso ele consegue, na via administrativa. Recomendo contratar um despachante ou um advogado, que seja um despachante. Muitas vezes o contador também sabe fazer isso na esfera administrativa. Quando você pagar no teto num único emprego, já pagar INSS sobre o teto, fica mais fácil para o outro empregador, porque aí pelo menos você dirá, não desconta nada, não desconte nada do meu INSS, porque eu estou comprovando para ti que eu pago no teto naquele outro emprego lá. Eu, Guilherme Colim, tenho um CNPJ e recolho meu Prolabore. Mas eu também tenho outras atividades e eu pago o INSS como contribuinte individual no carnê, com uma alíquota menor, inclusive. Então, eu efetuo o pagamento no teto em uma modalidade, por uma fonte, e não desconto nada da outra, mas o INSS recebe a contribuição no teto. E, doutor Guilherme, aquela dica, então, para os colegas aí no caso dessas ações? Dica para os colegas advogados. Primeira dica, dica geral. Tema 1070 foi julgado em favor do segurado. Se você é advogado, já tem bastante tempo de advocacia, você já deve ter encaminhado algumas aposentadorias. Recomendo que você dê uma olhada lá no seu banco de dados e revise e verifique quem dos seus clientes teve atividade concomitante. Ou telefone e peça para fazer uma revisional de aposentadoria. Segundo, o que facilita muito, em vez de entrar com a ação revisional da aposentadoria, recusar uma aposentadoria mal feita, mal concedida e seguir discutindo em juízo no mesmo processo. Depende das circunstâncias, mas pode facilitar, porque dependendo se você for entrar com uma ação revisional, você discutirá apenas a diferença. E ao discutir apenas a diferença, você será jogado para o Juizado Especial Federal, dependendo do somatório desta diferença. E o rito do Juizado Especial Federal costuma ser menos favorável aos segurados. Se você entrar com uma ação judicial discutindo o valor inteiro do benefício, você terá mais chances de ficar no rito comum, e lá no rito comum você consegue chegar no STJ, e isso por si só muitas vezes já faz com que a sorte lhe sorria um pouco mais, ainda nas fases iniciais do processo. Existe uma tendência jurisprudencial mais favorável no rito comum, pelo menos aqui na região sul. No TRF4, as turmas recursais, que é o rito do Juizado Especial Federal, não é tão favorável, não costuma ser tão favorável quanto o rito comum. Muito bem. Doutor Guilherme, contatos, por favor. Contatos. Primeiro, por favor, se inscreva lá no canal Saiba Direito do YouTube. Canal Saiba Direito, o logo é branco, escrito Saiba Direito em preto. Tem outros canais com nome parecido. Pode se inscrever neles também, é claro, né? Mas peço que você se inscreva no canal Saiba Direito. Se possível, ative as notificações e lá existem mais de 350 vídeos. E, dentro do possível, eu respondo pelos comentários mesmo. Também, redes sociais, CRJ Advogados no Instagram, no Facebook. Colim.Guilherme no Instagram e 51 32 28 12 19, telefone fixo, 51 99985 7991, meu celular pessoal e WhatsApp. Tento responder a todos, às vezes demoro, mas eu tento, me esforço muito para responder a todos. Muito bem, doutor Guilherme, obrigado pela participação mais uma vez, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço, Cris, eu que agradeço, Cláudio. Obrigada.